Uma garota fria, manipuladora e ignorante, impossível de se decifrar. Essa é a Reze, ou pelo menos muitos a interpretam desse jeito. Reze é uma das personagens mais complexas de Chainsaw Man e uma das favoritas, não só do público, como também do próprio autor, Tatsuki Fujimoto. Se olharmos para sua história superficialmente, ela vai parecer apenas uma vilã horrível, mas o que ninguém esperava é que por trás daquela garota bomba, existia apenas uma menina que queria ser amada. Hoje eu vou te mostrar o lado secreto da Reze, uma parte escondida dessa garota, que marcou tão profundamente, não só Denji, como todos nós, em tão pouco tempo. No início do arco, quando somos apresentados a Reze, ela nos parece uma garota extremamente gentil, alguém que está disposta a ajudar o nosso protagonista com seus problemas, uma pessoa com quem Denji poderia contar pelo resto da vida. Reze ri de suas piadas, encosta nele e o elogia inúmeras vezes. Ela realmente parecia estar apaixonada de verdade, não parecia? Mas quando Denji recusa seu convite para fugir ao seu lado, tudo muda em um instante, e aquela garota gentil desaparece, sobrando apenas uma alma fria, arrogante e sem esperança. A situação muda, e o que parecia ser uma história de romance vira um show de explosão. A garota bomba se revela, pronta para capturar o coração de Denji, assim como todas as outras garotas que ele conheceu. Com essa virada, realmente acreditamos que todos os sentimentos de Reze por Denji eram falsos, né? Mas e se não fossem? E se aquela garota realmente tivesse se apaixonado por Denji? Desde o início, Reze tinha uma missão bem clara: capturar o coração do demônio Motosserra, o mais temido entre os demônios. Mas quanto mais ela se aproximava de Denji, mais confusa ficava com seus sentimentos, que sobressaíam a prioridade de sua missão. Para saber quem Reze realmente foi e entender todas as suas decisões, precisamos saber um pouco sobre a sua vida, principalmente a sua infância. Reze passava a impressão de uma garota normal, que estudava, tinha amigos e vivia feliz, mas a realidade nunca foi simples assim. Dizem que existe uma sala secreta no armazém de munição da URSS, cheia de crianças órfãs. As crianças de lá não têm liberdade, são tratadas como objetos e seus corpos são utilizados em experimentos até morrerem. A garota que enganou Denji foi uma das garotas daquela sala, soldados que os soviéticos criaram para servir ao seu governo, cobaias, como vocês chamam. Reze nasceu como uma arma do governo, uma criança criada apenas para ser usada em experimentos militares, uma escrava do próprio país, podemos dizer assim. Com esses experimentos, a garota se torna um híbrido do demônio bomba, e com isso, é enviada pelo demônio pistola para enganar e capturar o coração de Denji, o demônio Motosserra. Sua missão era simples e objetiva: matar Denji e roubar seu coração. Tudo parecia correr como planejado. Reze encontra seu alvo e se aproxima. Ela o convida para um café. Ambos se divertem, e quanto mais tempo passavam juntos, mais Reze se apaixonava, hesitando em sua missão. Para ela, era como se ambos tivessem nascido um pro outro. No café, a garota conta a Denji que já havia ido à escola e o questiona: a sua situação não é meio ruim? Na verdade, meio errada? Quer dizer, você tem 16 anos, é praticamente uma criança. Enquanto as outras pessoas da sua idade estão indo pra escola, fazendo amigos e se divertindo, você tá aí, arriscando sua vida, matando demônios. De início, essa parece uma frase normal pra nós, apenas um questionamento comum, não? Mas agora, sabendo a origem de Reze, conseguimos perceber que tudo isso também se encaixava muito bem com ela mesma. Reze se via em Denji. Suas histórias eram tão parecidas que pareciam até a mesma pessoa com sexo diferente. E de repente, os dois já estavam invadindo a escola juntos, brincando, rindo e se divertindo, como duas crianças felizes, que nunca haviam tido antes a oportunidade de viver daquele jeito. Reze ensina Denji a nadar, ela se mostra disposta a ajudá-lo com tudo que o garoto precisasse, e tudo isso faz os dois se apaixonarem cada vez mais um pelo outro. Assim como o protagonista, Reze era apenas uma garotinha inocente, alguém que nunca havia sequer tido a chance de crescer de verdade. Ela viu nele uma chance de escapar e finalmente viver tudo que sempre quis, ao lado de alguém que amava. Mas tudo parecia perfeito demais para ser verdade, não? Mais uma vez, eles saem juntos para um festival, comendo um monte de comidas gostosas, jogando juntos e se conhecendo melhor. Num momento inesperado, Reze, com seu coração a milhão, faz uma proposta estranha a Denji. Você sairia do seu trabalho e fugiria comigo? Em uma tentativa desesperada de sair daquela situação e escapar de todo aquele sofrimento, a garota, com um pingo de esperança, convida Denji para desaparecer junto com ela, sair para um lugar bem longe, onde ninguém pudesse encontrar os dois. Esse pedido é verdadeiro, e o mais importante de tudo, de coração. Nesse momento, quem estava falando não era a Reze, a híbrida do demônio bomba, mas sim aquela garotinha que desde criança fora usada como uma arma, e que,
que, depois de tanto tempo, finalmente encontrará alguém pra amar. Pra ela, isso era uma chance de escapar de toda aquela desgraça de uma vez por todas. Mas apesar de tudo, Denji recusa sua proposta. Ela não consegue entender o porquê daquilo. Será que ele gostava daquela vida? Não percebia que estava sendo usado? Denji, você não gosta de mim? Eu gosto, só que ultimamente eu consegui ser reconhecido pelo meu trabalho e agora eles me deixam até ir mais longe sem supervisão. Eu também tô conseguindo lidar bem com meus colegas de equipe e eu sinto que eu finalmente tô tendo uma vida boa, sabe? Não dá pra eu continuar trabalhando e continuar te vendo? Aquilo foi como um tiro de canhão no coração de Reze. E naquele instante, o mundo da garota simplesmente desabou. De repente, aquele pingo de esperança que encontrou, depois de anos vivendo uma vida miserável, simplesmente fora despedaçado, esmagado com tudo. Não aguentando mais tudo aquilo, ela decide abandonar seus sentimentos e prosseguir com a sua missão. Ah, mas se ela gostava mesmo do Denji, por que não tentou mais uma vez? Por que não falou a verdade pra ele? Não era fácil assim. Reze sabia que estava sendo monitorada o tempo todo e que não poderia simplesmente revelar seus sentimentos. Além de que, ela não tinha mais forças para insistir naquilo. Imagina só, você vive uma vida toda sendo cobaia do governo, sendo tratado como um animal descartável, uma simples arma humana, sem direitos, sem esperança, sem nada. E de repente você encontra uma chance de escapar de tudo. Uma chama se acende no seu coração. Reze só queria viver como alguém normal, mas o destino não perdoa armas criadas para matar. Denji recusa sua proposta, jogando fora todos os seus sonhos. Toda a sua esperança de repente foi embora, junto com a chama, apagada em instantes. No lugar dela, você tentaria de novo? Reze estava muito cansada de sua vida para insistir naquilo, então simplesmente aceita seu destino. Ela morde a língua de Denji e tenta arrancar seu coração, mas ele consegue fugir com a ajuda de Bin. No restante do arco, vemos um longo combate entre os dois, com Denji se sentindo traído por Reze, sem nem imaginar que ela realmente o amava, mas que não tinha escolha, senão matá-lo. No fim, Denji, mesmo traído, não desiste de Reze. Dessa vez, os papéis se invertem. Assim como a garota havia feito uma vez, Denji, com esperanças de que Reze realmente o amasse e de que tudo aquilo não passasse de um mal entendido, chama a garota para fugir junto com ele, com esperanças de viver uma vida feliz ao lado de Reze. Mas por algum motivo, ela se mostra fria. Reze não queria machucar Denji, pois sabia que não tinha mais chances de fugir com ele. Afinal, já era tarde demais para as coisas darem certo. A garota blefa, dizendo que cada expressão sua, cada sorriso e cada corada foram apenas mentiras resultadas de seu treinamento para matar Denji. Mas, apesar de tudo, ele não acredita nisso. Você diz que foi tudo uma mentira, mas não é verdade, porque você me ensinou a nadar. Tentando proteger Denji, Reze o imobiliza para que não conseguisse mais correr atrás dela, e logo em seguida vai embora dali sem nem olhar para trás. E sem poder fazer nada, Denji faz uma última proposta. Reze, hoje ao entardecer, eu vou estar esperando naquele café, por favor. Apesar de tudo, mesmo sabendo que suas chances eram mínimas, Reze não queria abandonar aquela pequena chance de escapar de tudo e se livrar de seus pecados. Mais tarde, a garota se vê em direção ao café, com esperanças de encontrar Denji e finalmente poder viver uma vida feliz com o garoto que ela amava. Ela corre até o café, ofegante, como se aquela fosse sua última chance de viver. Pela primeira vez, Reze estava ali, não como uma arma, mas como uma garota doce, inocente e apaixonada. Mas nada disso importava, porque já era tarde demais. Makima não ia deixar que aquilo acontecesse. Surgindo no fim do caminho de Reze, como uma maldita pedra que insistia em derrubar quem tentasse tirá-la do caminho, Makima, com a ajuda do demônio anjo, mata Reze na frente do café. Ele crava uma lança no peito da garota, que, devastada, morria lentamente, enxergando Denji, sentado na cafeteria à sua frente, com um grande buquê de flores na mão, junto com a esperança de reencontrar Reze e poder viver uma vida feliz com a garota. Em seus últimos pensamentos, Reze se questiona do porquê não havia matado Denji na primeira vez que o viu, e antes de morrer, confessa que, assim como ele, nunca havia ido à escola. E assim, a história de Reze e Denji chega ao fim, com Denji seguindo a sua vida, sem saber que a garota havia sido morta prestes a chegar no café para reencontrá-lo, e Reze morrendo tragicamente, junto com a sua esperança de finalmente poder viver uma vida feliz, e com o medo de que o garoto nunca perdoasse pelo que ela fez.
quando alguém conhece o amor pela primeira vez, é comum fugir, porque sentir pode doer mais do que qualquer ferida. E com essa frase, encerramos a verdadeira história da Reze, uma das mais trágicas de Chainsaw Man. Se você também ficou com o coração apertado por essa história, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos assim, com personagens que marcaram a gente. Mas qual a opinião de vocês? Acreditam que ela realmente amou o Denji? Queriam que o casal desse certo? Na minha opinião, seria incrível e um sonho se algum dia a Reze voltasse e os dois pudessem viver felizes pra sempre. Mas foi isso. Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal.